Café Cidadão, um programa produzido pela Frente Cidadã de Triunfo. Olá, esse é mais um Café Cidadão. Eu sou Cláudio Humberto da Costa e hoje nós estamos aqui com Vinícius Pozo. Vinícius, por favor, uma breve apresentação. Eu agradeço a oportunidade de poder participar desse espaço. O próprio nome já diz Frente Cidadã. Lá na Roma Antiga, a palavra cidadania, que tem a ver com cidade, com civilidade, lá antigamente, cidadão era aquele que tinha posse, aquele que tinha condição, aquele que não dependia de terceiros. Graças a Deus, hoje, não, o cidadão é aquele que nasce numa localidade, tem um CPF e um registro. Então, eu já me sinto honrado em ter sido considerado um cidadão triunfense. Eu sou esteense, mas abracei Triunfo, né? Adotei essa cidade, então me sinto honrado então, de participar desse programa e poder contribuir com esse assunto tão atual, que é a polinização, as abelhas, e a gente vai fazer um bate-papo bem gostoso. Muito bem, então, Vinícius. Olha só, o tema deste programa é a criação de abelhas nativas, a importância ecológica, a viabilidade econômica e a educação ambiental. Então, para a gente começar, eu acho que era importante conceituar o que são abelhas nativas, que peculiaridades têm, qual a diferença entre apicultura e meliponicultura, Pozo? Fala para nós aí. É interessante que a gente fala em abelha, todo mundo pensa abelha com ferrão, essa abelha captaca, que todo mundo tem medo. E para eu poder falar de abelha nativa, eu teria que explicar a abelha que todo mundo conhece, né? que todo mundo conhece nas cidades ou algum produtor perto de casa. Abelhas nativas, elas são abelhas do Brasil, que são nativas aqui do nosso território, e as abelhas, essas de ferrão, são abelhas que vieram de outros locais. O mel ele é utilizado desde a época do Antigo Egito. O mel é milenário. Há mais de 2.400 anos, as civilizações já utilizavam mel, tanto para alimento, como para cosméticos, ou até rituais, né? E no Brasil, a abelha nativa, em 1838 e 39, os padres jesuítas, eles trouxeram caixas de abelhas apis europeia, da Europa, trouxeram para o Brasil para a produção de cera. Eles não queriam produzir mel, eles estavam preocupados porque eles vinham para o Brasil, como é que eles iam ter cera para fazer as velas das paróquias. Então eles introduziram no Brasil as caixas colmeias. Foram dois padres, Manuel Severiano e Antônio Carneiro Aureliano. Aí introduziram no Rio de Janeiro as colmeias, foram introduzidas 10 ou 20 colmeias, e dali então elas começaram a enxamear e povoar a América do Sul e foram por todo o Brasil e nas outras Américas. Já no Brasil, antes deles trazerem as abelhas com ferrão, as melíferas, apis melíferas, as abelhas que tinham no Brasil e ainda tem, hoje tem bem menos por causa do desmatamento e outros fatores, o que imperava no Brasil eram as abelhas indígenas, as abelhas nativas, abelhas que são naturais do Brasil, da Amazônia, de Triunfo, e toda a dependência, a sobrevivência das matas do Brasil vinha da polinização delas. Hoje, com a vinda da apis, que faz anos que veio para o Brasil, a agricultura no Brasil ela teve um ganho muito grande, porque uma colmeia de apis, que é a mais conhecida, ela tem 60 mil indivíduos. Então ela produz muito mais mel do que uma colmeia de mirim, que tem 2 mil, 3 mil, 4 mil indivíduos. Então, para a viabilidade econômica foi muito boa, porque produziu muito mais frutos, muito mais legumes e verduras, as abelhas produziram mais polinizando, então aumentou a produção, claro, e aí ela foi disseminando, ela está por todo o Brasil, só que daí teve um outro probleminha, como as raças vão se cruzando, né, ela definhou um pouco, aí trouxeram abelhas europeias e africanas, e aí fizeram cruzas no laboratório e elas ficaram híbridas. E numa certa data, 26 colmeias por acidente caíram e os enxames saíram. E aí virou as abelhas africanizadas, são as mais temidas, que atacam, que pegam gado, cavalo e pode até matar. Mas no contexto geral, o Brasil não tem abelha de ferrão.
Abelhas nativas que nós temos no Brasil são abelhas com ferrão atrofiado. Então qualquer um pode lidar. Tem a mirim, tem várias outras que depois nós vamos falar. Qualquer um pode ter em casa uma criação, pode ter uma caixinha, pode ter uma colmeia e não vai atrapalhar o idoso, a criança. É bem tranquila a criação das abelhas. E na época lá antiga, né, da colonização, o açúcar ele não existia muito por causa da cana. A cana veio bem depois do plantio de cana. Então, nessa época, que era usado para adoçar os alimentos era o mel. Mais mel do que açúcar. Com a vinda da cana do açúcar, aí diminuiu um pouco o uso do mel. Né? Sim, interessante, muito interessante tudo isso que tu colocaste aí, Vinícius. Inclusive o histórico da vinda dessa abelha e de toda essa tradição que tem aí. E tem uma questão que tu coloca aí que me lembra o programa número 1 nosso, até inclusive Roger Mello. Com o Roger, né? Quem não assistiu, assista ele, programa número 1, Café Cidadão, tá? Que trata da questão mais do alimento, né? Bom, pelo que o Roger falou, a agricultura ecológica ela tem uma configuração mais familiar, né? Propriedades menores e funciona melhor em cadeias mais curtas, valorização do mercado local, feiras, compra direto do produtor, mas o modelo dominante é o de produção em larga escala, grandes propriedades com monocultura e o uso de veneno. Que grandes empresas mundiais fazem, e a gente tem visto no Brasil um número crescente de agrotóxicos sendo liberado ultimamente. Então, como isso impacta nos polinizadores? E as abelhas nativas, elas estão sofrendo? Já existem dados sobre essa questão também? Com certeza afeta diretamente os polinizadores. O ser humano, né, o ser humano ele segue um modelo consumista, né? Eu sou obrigado a consumir, eu sou obrigado a comprar, eu sou obrigado a ter uma geladeira lotada, não importa do que, não importa de onde veio, se tem veneno. Se fizer uma pesquisa, existe dados, eu não tenho aqui, né? Tu vai ver que quase todos os alimentos que é comprado em grandes centrais vai ter um número de agrotóxicos ali gigantescos. A gente pensa às vezes, a carne pode trazer o câncer, mas o alimento também. Mas não é uma questão de perseguição contra grandes produtores. É uma questão da pessoa parar e pensar, bom, eu tenho filho, eu tenho pai, eu vou querer ter uma vida saudável, uma qualidade de vida melhor. O que eu posso fazer? Será que eu vou plantar de forma ecológica na minha casa? Eu fazer uma agrofloresta, que nem o Roger trabalha com isso, né? Tem feito trabalho brilhante em Triunfo. Então nós temos que repensar a nossa forma de viver e pensar a nossa forma de entender que nós fazemos parte de um sistema. Então nós estamos vivendo numa época assim, existem muitos setores, muitos interesses e cada um luta contra o outro. E acho que tem que ter um bom senso. O Brasil precisa produzir, as pessoas precisam comer, mas só que é meio fora de equação. Por exemplo, o que o Brasil produz, o que ele produz no campo para venda nas grandes centrais, 40% do que produz vai fora. Ou é no transporte ou nas centrais, tipo Ceasa. Então, para que produzir tanto se eu estou jogando fora? Então, acho que a gente pode produzir um pouco menos e com práticas saudáveis. Os agrotóxicos hoje no Brasil, nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, nos últimos 14 anos foi o maior aumento do uso de agrotóxicos. 414 agrotóxicos foram liberados só no ano passado. Não é uma questão só falar política, eu estou contra o governo, contra o A, contra o B. Já existia vários agrotóxicos na fila para serem liberados. Por que não tinham sido liberados? Eles são submetidos a estudos. Por que agora foi liberado tudo? Então, aí é uma preocupação, né? Existiu ano passado a mortandade de bilhões de abelhas no Brasil, no Rio Grande do Sul também, e a comunidade, você que está em casa e que está em Triunfo, em qualquer local, nós temos que entender que a abelha, se hoje a gente tem um alimento, se a gente tem uma fruta, se tem uma árvore para dar sombra, é porque existe um polinizador. E 60% do que a gente come, mais ou menos essa média, 60% do que você come em casa, com seus filhos, que você vai comprar no mercado, depende desse bichinho minúsculo. Então, se você não cuidar dele e proteger, daqui a anos nós não vamos ter frutos.
Nós vamos ter só uma mistura que vai ter um corante que vai dar um gosto parecido com a fruta. Então a abelha tem uma importância gigantesca. E no momento que a gente começa a usar agrotóxico em demasia, sem cuidado, sem boas práticas agrícolas sustentáveis, nós vamos destruir. Porque o que acontece? Tu larga um defensivo, um agrotóxico na lavoura, tudo bem, tu largou. Mas quem é que vai vir ali na flor de noite, ou de manhã, ou de madrugada, ou de tarde? Né? Geralmente de dia, já, a ápice de madrugada já está saindo. Né? Então, é a abelha que vai estar na flor, então ela vai pegar o quê? Em vez de pegar só o néctar, o pólen, ela vai pegar aquele veneno e ela vai ser contaminada e vai para dentro da colmeia, destruindo a colmeia, coisa que a gente está vendo na mídia, né? Direto. Olha, eu fui há uns anos atrás, aí, uns 4, 5 anos atrás, a ministra do Meio Ambiente esteve aqui no Rio Grande do Sul. E aí ela comentou sobre a questão na verdade tinha sido feito um estudo sobre o consumo de veneno, né, em todo o Brasil e no Rio Grande do Sul principalmente, aqui que ela estava tratando da questão local. E aí eu lembro que uma pessoa que era uma pequena agricultora levantou e gritou: se as abelhas morrerem, nós morremos todos. Talvez ela tenha sido, ou não, né, radical demais naquele momento, mas eu acho que é bem por aí a questão, né? Einstein já disse, né, que se terminasse com os polinizadores, principalmente as abelhas, porque a polinização ela é feita por insetos, por morcegos, mas em geral as abelhas, como tem muitos indivíduos, elas conseguem visitar, uma abelha visita 2.000 flores num dia. Então, se ela produz ali 2 litros de mel no ano, são milhões de flores que ela visitou. Então, Einstein dizia assim: você terminar com as abelhas do planeta, em 4 anos a gente sobrevive e tem alimento. Existem alimentos no mundo, no Brasil, em Triunfo, qualquer lugar, que não dependem de abelha. De polinização. Tem uns que dependem de tubérculos, de raiz ou alguma coisa e outra. Então, mas geralmente aquele que depende da polinização, se não tiver abelha, nós não vamos ter o que comer. Não vamos ter o que comer. Os que estão embaixo da água não dependem da abelha, né? E em tese. Em tese, porque se der flor para cima, depende. Também. Vão produzir. As abelhas, elas trabalham num sistema que elas dependem da flor. E a flor depende da abelha. Porque ela faz a polinização. Ela vai na flor, ela pega o pólen da parte masculina da flor e passa para a parte feminina. Ela pode fazer polinização direta na mesma flor, como pode fazer polinização cruzada. Ela vai numa flor lá longe e volta e traz para aquela outra. Então, um depende do outro. E nós também dependemos da abelha. E esse declínio de polinizadores no Brasil e no mundo que está acontecendo vem por causa do grande consumismo. São as queimadas, são o desenvolvimento também imobiliário, começa a ter loteamento em qualquer local, área verde, vão invadindo, APP, e aí tu vai destruindo aquela mata nativa. E nós falando de abelha nativa, e ela poliniza as árvores do Brasil. 90% das árvores que tem no Brasil eram polinizadas por elas, não pelas aves que vieram depois. Se existe mata no Brasil, porque uma abelha foi, polinizou, virou a semente, um passarinho comeu o fruto que plantou numa distância tal. Então, a abelha ela depende desse ecossistema para produzir os serviços do ecossistema que ela faz. E é uma cadeia toda alimentar ali que tem, uma teia. A abelha, ela produz o mel, produz o néctar, ela busca o néctar, produz o mel, mas dela também se alimenta alguns insetos. Ontem mesmo, lá no meu meliponário, eu estava filmando uma libélula comendo uma jataí, que é uma abelhinha que nós temos aqui no Triunfo. Às vezes uma aranha, às vezes uma mosca, então uma lagartixa que nem tem lá na nossa caixinha, tem perto. Sempre vai ter um predador que vai fazer esse sistema funcionar. E se a gente começa a desequilibrar, sendo com muito agrotóxico ou com forma errada de usar isso na terra, a gente vai terminar, daqui a uns anos, vai ser crítico. Então, o que a gente propõe, no nosso caso, a SF Triunfo, é criar um projeto no município que já está sendo tocado já devagar, né, conforme as condições, foi iniciado há uns 2 anos atrás, e a gente pretende botar em discussão isso, fazer as pessoas conhecer as abelhas nativas. Triunfo é rico em abelhas nativas, poucos conhecem que tem abelha sem ferrão no centro, nos plátanos. Sim. Então, e se eu puder falar para o meu vizinho: não bota veneno, eu vou fazer uma capina química, não bota, vamos lá, eu pego uma roçadeira e te ajudo. Tu vai contribuir porque vai ter uma abelha, vai estar vivendo, o ciclo de vida dela é 52 dias.
Então ela trabalha, vive e presta um serviço para nós por 52 dias. Imagina, né? Nós temos o professor Lucas ali no Colégio Afonso, que também vem tentando vem desenvolvendo alguma coisa nesse sentido assim com os alunos da escola, né? E uma outra questão também que me remete assim ao programa sobre alimentos orgânicos, né? Trabalhado ali no nosso programa 1, é a questão da viabilidade econômica. Eu imagino que as abelhas apis, né, tenham um potencial melífero maior, que elas produzem mais mel que as nativas. Não sei se isso procede, mas é possível produzir mel de abelhas nativas para comercializar. Poderíamos sonhar com uma feira de alimentos orgânicos, de agricultura familiar e também de mel de apicultores locais e meliponicultores. Seria possível sonhar com isso? Eu acredito que o sonho é para onde? A gente pode botar em prática. Eu sempre digo, alguns anos atrás, eu digo que triunfo tem jeito porque triunfo tem gente. E só essa gente, essas pessoas se unirem num propósito comum através do altruísmo. Eu não posso pensar em mim. A gente faz um projeto, se eu crio, nasce no meu coração, eu quero que alguém seja beneficiado. Quando eu vejo alguém sendo beneficiado, eu vou me sentir feliz. E quando cada segmento pensar dessa forma altruísta, a coisa acontece. Por que não ter uma feira? Por que não ter alimentos orgânicos ou agroecológicos? O orgânico tem que ter certificação, ele é um pouquinho mais, né, exigências que tem em locais, mas é 100%, né? A aplicação dele quem puder fazer isso mais agroecológico, sem certificação ou simplesmente sem pesticidas, é algo que vai dar qualidade. Outra, no momento que eu compro um produto assim, eu estou comprando saúde. E por que não ter ali, você planta faz uma horta na sua casa, digamos, agroecológica, por que tu não pode ter um meliponário, que seria um local das abelhas nativas sem ferrão? Por que meliponário? Das melíponas, são os meliponíneos. As abelhas sem ferrão são os meliponíneos, são separados em tribos, trigonas, e aí vai ali as meliponas. Isso aí são dados técnicos, né? Por que não tem uma caixinha em casa? De repente você planta, você tem uma estufa de morango, você pode ter 2 ou 3 caixinhas de iraí, que é uma excelente polinizadora do morango. Não é que vai dar muito mais morango, mas o morango, ele vai, com a polinização da iraí, o morango ele vai estar parelho, ele não vai ser falho e vai ser doce. Melancia, porque não tem umas caixas de tubuna ou de canudo, que são excelentes polinizadoras. Então, esse trabalho tem que ser feito, eu digo em triunfo, porque o nosso trabalho é aqui, né? Sim, com certeza. Aqui, primeiro nós precisamos pensar no nosso chão aqui, né? E a viabilidade, que nem tu falaste da apis, é claro, uma abelha, uma colmeia de apis, ela produz muito mais mel, mas se tu pegar dados e comparar o tamanho de uma colmeia de apis, e um exemplo mirim que nós temos no meliponário, a abelha mirim droriana, que é a plebeia droriana, se tu pegar o que ela produz pelo tamanho dela, ela produz muito mais em porcentagem do que a apis. Mas claro, se eu quero vender o mel, eu vou criar a abelha com ferrão. E no caso de Triunfo, a apicultura está bem solidificada. Nós temos em Triunfo a Associação dos Apicultores, a ATT, que está lutando há anos, tem uma sede, agora conseguiu equipamentos, está lutando pelo SIM, pelo sistema de inspeção municipal que tem que ter, porque o grande problema do produtor, do apicultor, é para onde ele vai vender. E para ele ter uma marca, um selo e poder vender para outros mercados, ele tem que ter uma certificação. E esse acredito que seja o grande impasse em Triunfo, né? Que tem vários produtores, né? E a Emater é parceira em Triunfo na apicultura, porque fazem encontros para boas práticas. O Sindicato Rural dos Produtores também tem sido parceiro com isso. Então, a parte da apicultura, das apis, em Triunfo está bem já encaminhada. Existem várias pessoas trabalhando com isso. E se for ver também assim, os produtos da apicultura, a gente vai produzir, a abelha produz para nós o mel, e todo mundo conhece o mel, né? Sim, o mel, a própolis, que é vendido, vai na farmácia, tem o própolis, e tem vários compostos ali que é para saúde, né? A cera, que é vendida, tem produtores que podem vender rainha, eles fabricam a rainha,
para ter uma genética melhor, para melhorar a caixa ali, né, a colmeia, e hoje tem a agricultura migratória. Digamos que tu resolva plantar em Triunfo uma monocultura diferente que precisa de polinização e não tem naquela área. Aí tu contata um apicultor e ele vem com caminhão, com licença, tudo, com licença da FEPAM, e traz as colmeias e coloca na tua plantação durante o período da safra. E aí a tua safra vai produzir muito mais, 20, 30, depende do tipo de monocultura, né? E aí o que o apicultor ele ganha? Ele ganhou com aluguel. Sim. Nas melíferas tem hoje, eles chamam Uber, né? Eles levam as caixinhas de melíferas e alugam, né? Então tu ganhou o mel, porque fica para ti. E ainda o produtor alugou a tua caixa da tua colmeia para poder produzir para ele. Então, existem várias formas da apicultura da gente conseguir ter uma renda, principalmente renda familiar, né? E Triunfo está no caminho certo, né? Acredito que a associação vai continuar lutando por esse caminho e acredito também que possa ali abrir uma brecha para a meliponicultura, né? Acredito que até no estatuto tem alguma coisa que fala, quem sabe mais para frente, né? Abrir uma brecha porque um apicultor ele pode muito bem ter a sua caixinha em casa, ter sua mirinha, sua jataí, né, a mandaçaia, mandaguari, tudo nome indígena. Sim, são todas sem ferrão, todas sem problema nenhum, porque o grande medo de quem quer produzir mel e, né, com abelha é o ferrão, né? Esse é o grande detalhe aí que é muito importante. Como eu falei mais da Apis, né? Eu gostaria só para falar especificamente das abelhas nativas e do nosso projeto. Então, as abelhas nativas sem ferrão, né, elas são nativas do Brasil. No mundo, eu não vou dar os dados certinhos porque divergem, cada historiador, um pesquisador, mas eu vou numa média. Existe no Brasil, no mundo, 400 espécies catalogadas. Olha a importância. No mundo, olha como o mundo é gigantesco, quantas centenas de países temos no mundo. 400 espécies de abelhas nativas sem ferrão, sendo que dessas 400 catalogadas, ou 404, 250 a 300 estão no Brasil. Então, hoje o Brasil ele é o único país no mundo que ele pode bater no peito e dizer: nós temos mais de 250 tipos de mel diferentes. A gente produz mel de mandaguari, jandaíra, uruçu, e aí vai os nomes gigantescos, né, que tem a lista. E no Rio Grande do Sul, trazendo para nós, no Rio Grande do Sul, também catalogadas, às vezes diverge, tem uma que vai entrar na lista, talvez não, é que a mirinha... Deixa eu te fazer uma pergunta, entra uma questão interessante aí também, que pelo menos o pessoal popular, né, que não entende da produção de mel, sempre acredita que a diferença do mel está no tipo de planta, mas também está no tipo de abelha. Ela também produz mel diferente pelo tipo de abelha, pela espécie. Com certeza, se tu provar um mel de mirim draiana, é azedinho, né? Muito azedo. Se tu provar o da jataí, tu vai ficar apaixonado. Mas aí se tu provar da mandaçaia, tu vai te apaixonar mais ainda. Cada abelha tem uma peculiaridade, ele pode ter mais umidade, ele pode ser mais denso, ele é mais escuro e realmente depende muito da florada. A gente chama de pasto apícola. Se eu tenho 10 colmeias na minha localidade e tenho um bom pasto apícola, principalmente nativo, de árvores do Rio Grande do Sul mesmo, da mata ciliar, vai ter um gosto diferente. E é tão interessante falar do mel, porque às vezes as pessoas vão comprar que nem o mel da Apis, R$20 acho caro, mas uma abelha para produzir 1 litro tem que visitar quantas mil flores, né? O trabalho que ela tem, e outra, ela sai vazia, o caminhãozinho, ela vai na floresta e ela enfrenta chuva, sol, vento, ela visita 2.000 flores num dia e ela vem lotada, carregada de pólen e néctar. E aí ela coloca na colmeia, vai ser trabalhado e aí vai virar o mel, que é para alimentar elas em grande parte, mas o ser humano que é para ele, né? Então a importância que tem, né, a abelha e o mel, né, no contexto do dia a dia de cada um de nós. E quando eu falava que existe 24 espécies de abelhas nativas do Rio Grande do Sul, essas 24, o nosso projeto
a SF Triunfo, que é a meliponicultura conservacionista, já tem identificado 8 espécies. Acredito que tenha quase, não digo todas, porque tem umas que são de região serrana, tem outras que são mais de locais diferentes, mas acredito que em Triunfo vai ter umas 15 espécies, né? E nós temos aqui em Triunfo já, com dados que a gente fez, né, estudos e capturas, nós temos a Jataí angústula, que é a tetragonista angústula, temos a Jataí fiebrige, temos a Arapuá, que é aquela abelha que ela faz na árvore, num galho, ela não depende de oco, né? E é uma excelente abelha para a gente renovar áreas degradadas, porque ela não depende de uma árvore frondosa, ela depende de um galho, de um moeirão, que ela faz ali a sua morada e vai polinizar tudo que é flor. Temos a tubuna, né? Temos a canudo, a mel do chão, a mirim hidroliana, a mirim guaçu. Então o Triunfo hoje já sabe que tem 8 espécies, né? E o nosso projeto, o que é o ASF Triunfo, que eu gostaria até de pontuar. O ASF Triunfo, ele nasceu, essa ideia no meu coração, e depois ele foi agregado pelo Gadiel Ferreira. O Gadiel Ferreira, ele trabalha no CAPS, ele é oficineiro, né, nas oficinas de hortas ali, e aí comprou a ideia. A gente está há uns 2 anos já tocando esse barco, e a gente montou um grupo no WhatsApp. O Roger Meg faz parte, o pessoal do Ecotri, algum deles, várias pessoas vão agregando, né? Não vou citar todos os nomes porque vai faltar alguém. Então eles estão comprando essa ideia. E quando a gente criou esse projeto, nosso projeto tem 4 conceitos pilares. Qual é o primeiro conceito? Contemplação. O outro conceito, identificação. O terceiro, conservação. E por último, criação das abelhas. Hoje existe um erro por que a gente fala meliponicultura conservacionista? Eu já falo até meliponicultura convencional, que todo mundo alguns conhecem. Por que é conservacionista? Na ânsia das pessoas terem a sua abelha, elas vão querer pegar uma árvore, cortar e levar para casa. Então nós vamos aprender primeiro a contemplar a natureza. Um exemplo, você deu uma volta ali no centro histórico, nos Plátanos, aí existe mais de 40 ninhos de abelhas nativas. Nossa, mais de 40 ninhos de abelhas nativas nos Plátanos. Nós temos tubunas, temos jataís e mirins, e o ASF Triunfo vai propor, junto ao CODEMA, esse ano, é a nossa ideia, propor uma discussão, um seminário, para poder criar uma normativa municipal, para fazer uma parceria, talvez, com a Secretaria do Meio Ambiente, para cada árvore a gente poder identificar e botar uma placa. Aqui tem uma espécie tal, proteja ela, né? Se tu vê cortando, vê queimando, ajude nós a preservar. Então esses 4 conceitos pilares, que é a contemplação, identificação e conservação e criação, que vai reger o nosso projeto. Contemplação, são poucas pessoas que hoje em dia, para a gente olhar para a natureza, veja se não é assim, Cláudio. Deu um temporal hoje, tu não olhou para a rua? Claro que sim. Apavorado, a gente contempla a natureza com as catástrofes. Sim. Poucas pessoas querem contemplar a natureza olhando o que já está prontinho, a brisa, olhar uma borboleta, olhar uma abelha. E essa contemplação que a gente traz em primeiro lugar. Vamos olhar as árvores. Quando tu começa a contemplar uma árvore, tu vai descobrir que de repente tem um ninho de uma abelha. Aí em segundo lugar, tu vai ter que aprender a identificar que a abelha ela é a mirim, ela é a jataí, que ela é bem dócil, né? Que ela chega a parar no ar, ou ela é a tubuna, que ela é defensiva, que ela vem no teu cabelo, que ela exala um cheiro de coco queimado. Então tudo isso é que nós queremos ensinar com oficinas, né, de meliponicultura. E a conservação. A gente identificou uma árvore num plátano no Centro de Triunfo, ou seja, no Porto Batista, numa árvore. Nós vamos fazer um trabalho para conservar, nós vamos fazer oficinas para criar defensores daquela árvore, guardiões das abelhas sem ferrões de Triunfo. Imagina, não queria participar de um projeto assim, né? Mas, claro, você ser um guardião, né? Esse é mais um projeto cidadão, né? Porque assim, nossa frente cidadã, na realidade, está em busca de projetos que sejam projetos de cidadania. E que coisa interessante a gente saber, por exemplo, tu vem trazendo do todo, né, da história de como chega isso tudo no Brasil, e aí a gente chegar dentro do município de Triunfo e ficar sabendo que é uma coisa extremamente importante ali, que só ali em frente ao centro histórico, só nos Plátanos ali nós temos 40
né? 40 ninhos de abelhas ali. Temos no campo, temos na biblioteca, temos na Secretaria da Fazenda. Então isso já é algo que a gente está levantando a tempo esses dados, e a gente quer isso, criar um banco de dados, que o nosso projeto, quando fala em contemplação, identificação e conservação, a parte da conservação é esses dados. No momento que tu participa, tu descobre uma ocorrência de uma abelha sem ferrão na tua esquina, tu vai passar a localização, tu tira a foto, né? E tu vai dar para nós, aí nós vamos ter um banco de dados, todo mundo vai saber onde é que tem, para poder preservar. Até os órgãos públicos, se quiserem participar, vão poder ajudar, né? Através da preservação. E na questão da conservação, a gente prima muito, até isso eu tenho arrumado até nas mídias muitos, tipo assim, não digo inimigos, que uma coisa que eu aprendi é sempre assim, se existe lei, alguém trabalhou para que ela fosse feita e executada. E hoje existem normativas federais, estaduais e queremos nós que existam também municipais para defender as abelhas. No nosso caso, a gente fabrica essas iscas, que isso aqui é uma capa de toner com emblema, um papelão, que é para ficar térmico, com os furinhos para poder arejar, e um litrão de PET, tem até a questão da reciclagem, né? Mais uma utilidade da Então, um PET. litrão, e aqui vai uma loção que é preparada com cera de jataí, com própolis de mirim, e álcool de cereais, um gelinho comprado numa ferragem, né? Sim. E aí tu coloca aquele líquido dentro, que é um atrativo. Isso não quer dizer que tu colocou, ela vai vir. Isso aqui é só um atrativo, que ela vai vir, ela vai achar que já teve uma abelha aqui, então o lugar é bom. Então isso aqui é um ninho, isca de passagem. A gente, se vocês olharem nos platos, eu fico feliz, porque faz mais de um mês que a gente colocou 27 iscas espalhadas no centro, nenhuma foi destruída. E já tem captura ali, já está aí numa, e talvez vai vir em Tubunas, e depois do tempo certo elas vão ser tiradas e vão ser colocadas numa caixa racional, e futuramente, se o município comprar essa ideia, né, junto com o projeto, nós queremos ter uma área, um meliponário para visitação didática, as pessoas fazerem, as escolas fazerem excursão e ir lá olhar, aprender, e no nosso projeto... E mesmo para futuros criadores, né, que queiram... Com certeza, e sempre com o intuito nosso é didático. Tu falou em produção, a meliponicultura hoje, existe já grandes meliponicultores que produzem bastante mel. Tem pessoas no Rio Grande do Sul que tem 500 caixas de abelhas, e o mel da Jataí é 150, 200 reais o litro. Nossa. Mas ela demora um ano para fazer 900 ml. Então, tem todo um cuidado, manejo, né? E nesse nosso projeto do SF Triunfo, a gente propõe, nesse ano, então, ano passado, teve uns problemas familiares que eu não consegui me dedicar, né, o grupo também. Então, nós queremos, nesse ano, oferecer oficinas, treinamentos, fazer seminários no município, trazer pessoas também da área, né, entendidas da área, e aí oferecer para os colégios. A ideia é o Josué, para o Batista, que é onde eu moro, e vamos indo para os colégios, ensinar o conceito, fabricar com as crianças as iscas, instalar nas árvores do colégio, depois capturar, passar para a caixinha. Cada colégio tem a sua caixinha da sua abelha, um bosque melífero, que a gente fala em abelha, a gente pega uma abelha e bota numa caixa e joga no mato. Não, eu tenho que pensar que eu tenho que plantar a árvore, que ela vai precisar de mais flores. Então, é todo o contexto, né? Tem as espécies melíferas que produzem mais pólen, mais néctar. Então, o nosso projeto se baseia muito nisso. Oficinas nas escolas que nós vamos tentar implantar, associações que quiserem solicitar o nosso projeto, o próprio sindicato, se quiser participar, e qualquer movimento que queira fazer uma oficina, a gente vai estar, na medida do possível, servindo grupos em geral e proprietários de sítio. De repente tem um proprietário que tem um poder que possa participar. Bom, eu quero que tu faça um levantamento de que tipo de abelha tem na minha propriedade, né? E depois a gente bote isso, capture e tu monte um meliponário, um projeto, a gente vai também fornecer para essa pessoa. Levantamento de fauna, de flora daquele local. Então a meliponicultura conservacionista, ela vem com esse propósito. Primeiro, identificar, guardem bem, 4 conceitos pilares. Seria a contemplação, contempla a natureza,
Tira um tempinho no domingo, bonito, né? Olha aquela árvore, olha aquela flor, o passarinho, a fruta, contempla a natureza. É bem certo que tu vai conseguir descobrir um ninho. Se tu olhar contra o sol, tu vai descobrir elas se movimentando. Depois que tu descobrir, tu vai te interessar que abelha é, se ela é nativa daqui. Quando vier, tem uma outra espécie nova, a gente descobre. E depois vão conservar, vão seguir as leis, que nem para instalar essas iscas. Existe legislação federal que obriga a gente ter uma licença municipal. E hoje no Rio Grande do Sul, eu creio que ninguém tem. E a legislação municipal, ela permite que essa licença aconteça? Aí entra dentro desse contexto que eu ia te falar. No Rio Grande do Sul, tem quase certeza, que eu participo de grupos, né, do WhatsApp, de meliponicultores, e até eles ficam bravos quando eu postei a licença nossa. Né? Não precisa, isso é bobagem. Mas tu coloca, digamos, uma isca maior numa área pública, que nem nos plátanos. Ela está bem instalada, conforme os padrões, e se vê um enxame de apis, que ele é atraído. E está passando uma criança ali, ataca uma criança. Então, eu sou responsável por aquilo que eu estou fazendo. Então, né, a nível federal, exige que o município dê uma licença. E no nosso caso, a gente protocolou, foi feita uma licença, uma autorização por 3 anos. A cada fim de ano, esse ano agora, acho que eu mandei um dia antes de vencer o ano, eu mandei um relatório fotográfico de cada isca, aonde é que estava, e a localização do georreferenciamento de satélite. Para a Secretaria do Meio Ambiente, ela sabe que aquela isca aqui é de um projeto, né, que é do pessoal da SF, então eles podem até ajudar a proteger. Então, existe essa documentação. O Meliponar, ele é conservacionista, ele não precisa de licença federal, tem que ter um registro técnico, né, no IBAMA, o qual já tem também, então é bem tranquilo. Então, eu deixo assim até para finalizar, né, vou deixar até aqui para ti o nosso... Olha aí, é um adesivo. Adesivo, né, da SF Triunfo, Meliponicultura Conservacionista. Olha aí, depois eu tenho certeza que eles vão colocar no vídeo o nosso link, né, da nossa página. A nossa página está bem alimentada, existe bastante material também que é produzido por outros meliponicultores, e em especial nós temos muita coisa nossa. Sim. No município, né? Qual é o endereço ainda? Está tudo aí, né? Para procurar vocês. Está o endereço aqui no Face, né? Bota a SF Triunfo na página, tu já vai ter o link ali, tu pode perguntar, mandar foto. Se você descobrir uma espécie numa árvore, tira uma foto, um vídeo, coloca na página. Deu um temporal, caiu um galho, tu viu uma movimentação de uma abelhinha, a gente tenta lá resgatar. Fizemos isso ano passado na Praça do Chafariz, que a Secretaria de Obras fez uma poda com licença, tudo direitinho, só que um galho caiu numa goiabeira que nós já tínhamos mapeado ela, estava com vídeo, com foto, uma mirim, e aquele galho caiu e desmanchou o ninho, abriu a goiabeira, e aí eu sempre vou passando, né, onde está mapeado, se eu estou por Triunfo, eu vou olhando como é que está, e naquele dia eu vi que estava destruído o ninho e ia chover de noite. Aí nós fizemos um resgatamos, levamos ela numa caixinha, foi colocada no Meliponar. Isso está tudo documentado nas oficinas, nós vamos mostrar, né? E depois, no outro dia, ainda vim em Triunfo, e ainda a gente tem um sugador, porque as campeiras nem todas estão dentro do toco, né? Elas estão no mato, então quando elas voltaram, não tinha mais... Sim, aí a gente sugou 80 e poucas campeiras, e eu levei ainda de ônibus no faixa no ar-condicionado delas. Nossa. E botei lá na caixinha, e estão lá, feliz da vida, produzindo muito mel. Então é algo bem sério, gostoso. Eu acho muito difícil a pessoa que tiver contato com uma caixinha de abelha nativa não se apaixonar. Então a gente está aí para oferecer esses trabalhos. Espero que a gente tenha contribuído com a frente cidadã, e como eu falei no começo, né, lá na Roma antiga, né, cidadão era aquele que tinha posse, aquele que dominava, e hoje a cidadania, o que é? É isso aqui, é tu poder dialogar, tu não precisa ter um mestrado, talvez um doutorado, tu não precisa ser o prefeito, o vereador, um juiz, tu tem que ser um cidadão. Participante de tudo aquilo falar da forma que tu sabe, que a cidade né? E as pessoas, você que está em casa, né? Você conhece dizer, as pessoas não mudam por aquilo que a gente fala. Eu falei bastante,
mas as pessoas, ou você, ou eu, muda por aquilo que a gente faz. E nós estamos dando exemplo. Tu falou do professor Lucas, ele também participa, né? Ele tem o projeto dele, o Manjericão. Tem uma página, acesse lá também. Ele já fez esse trabalho também com a SF nos colégios estaduais. Né? A primeira caixinha ali do Afonso eu confeccionei e doei para ele, né? E já tem abelha dentro. Então é parceiro também. Eu desejo que surjam vários parceiros. A ideia nossa é dividir Triunfo em várias regiões. E você que tem uma propriedade, né, entre em contato. Quando for a época, agora já está findando a época. A gente vai instala para saber que tipo de abelha ocorre na Ponta Rasa, que tipo de abelha ocorre no Morro do Marinheiro, no Barreto, na Laria. Talvez daqui a uns anos, ali em cada esquina nós vamos ver um ninho, né? Ou em cada lar talvez uma caixinha. Aquela criança especial talvez que está ali servindo de terapia, aquele idoso que se sente talvez deprimido, está lá aprendendo o manejo, né? Depois poder provar o próprio mel. Né? Então é algo bem fascinante, mas é compromisso porque são seres vivos, né? E existe legislação que a gente tem que ter bastante controle, então acho que é por aí e eu fico muito grato mesmo, estou às ordens, né? E agradeço também ao pessoal da SF, né? Que a gente tem muitas falhas, né? Porque hoje em dia a gente luta com o que tem, né? Então, eu espero que esse ano a gente se una e consiga fazer palestras e bastante coisa para agregar. Com certeza, Vinícius, a Frente Cidadã, o Café Cidadão aí, nós queremos também promover eventos, né, para fora disso, porque também já ao longo da nossa história nós já promovemos alguns eventos importantes em relação a isso, né? Outras ONGs que participaram aí junto com a gente na cidade. No início das aulas aí, que a cidade já fica mais cheia de gente, daí já fica mais possível, né, de se fazer uma coisa importante. Nós somos parceiros, queremos também parceria, né, de quem faz um trabalho bom pela comunidade, pelas pessoas, né, pela vida, que eu acho que isso que é o mais importante. Então, muito boa a participação, muito obrigado. Aí o Café Cidadão está aberto aí para outras intervenções aí de vocês, tá bom? Agradecer, vou te deixar o adesivo, né? Muito obrigado, então. Cidadã, e depois a gente vai colocar, né? Vai estar no vídeo. Eu gostaria de colocar 2 contatos, né? Que é da doutora Betina da PUC, que é especialista. Nós vamos colocar material dela, ela que fez os estudos sobre as espécies do Rio Grande do Sul, e o maior meliponicultor do Brasil, que é Paulo Nogueira Neto, faleceu ano passado com 96 anos. Tem uma imensidão de livros e vale a pena você acessar depois e tentar baixar esse livro e começar a aprender, né? E nos procurar e estar em contato. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.